A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao canal. Aleluia. Que o Senhor Deus possa visitá-los no dia de hoje, amém. Quero meditar na luz da palavra antes de entregar à igreja aquilo que o Senhor, por sua graça, me concedeu no dia de hoje. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém, meus irmãos? Quero passar aqui para os irmãos tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu escutei, se aumentar, se acrescentar, na guia do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, por direção do Espírito e por ordem do Senhor Jesus. Estava eu orando com a cara no pó, já em jejum. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Chorando aos pés do Senhor por esta obra tão espinhosa, tão difícil. Aleluia. A gente sabe que a obra não é um jogo, não é uma brincadeira. Fazer a obra de Deus é algo muito sério. A gente tem que estar com as brechas todas fechadas, as legalidades todas fechadas, até para que o nosso fruto ele seja aceito diante de Deus, para que nós não sejamos acusados no mundo espiritual, pois eu já vi o mundo espiritual, e o mundo espiritual ele se move e trabalha na guia daquilo que nós fazemos, agimos, falamos ou queremos. É mediante as nossas ações e atitudes que o mundo espiritual trabalha contra a igreja, para derrubar a igreja, para derrubar o povo de Deus. Estava eu orando com minha cara no pó, me quebrantando muito, chorando muito nos pés de Jesus. E quando a gente chega nesse momento de quebrantamento, a gente fica até sem palavras e começa a orar no Espírito, orar em línguas estranhas. E aí chega um momento que a gente não fala mais nada, só é as nossas lágrimas que passam a ser uma oração diante do Senhor. Foi quando o Senhor desceu no meu quarto, meus irmãos. Eu via os seus pés bem na minha frente, os seus pés bem na minha frente, e as minhas lágrimas, elas caíam, e eu só podia secar os pés do Senhor com as minhas lágrimas. Quando eu escutei a voz dele, serena, suave, cheio de compaixão, cheio de amor, e disse: filha, tenhas bom ânimo. Ele repetiu 2 vezes: filha, tenhas bom ânimo, venha, que eu vou te ensinar como conduzir um rebanho. O Senhor retirou o meu sentido e nós fomos transportados, meus irmãos, em um campo verde, lindo, maravilhoso. Tudo havia vida ali. Havia um campo, meus irmãos, com cores que não são dessa terra, com cores maravilhosas, vivas, árvores, flores, tudo maravilhoso, um céu esplêndido, um dia maravilhoso. Olhei para o Senhor, não podia ver o seu rosto, via uma luz no seu rosto, mas por trás daquela luz eu podia ver o seu sorriso, o seu olhar. Era possível, não sei explicar aos irmãos, mas via aquela luz. Eu me via como uma jovem de 20 anos, meu cabelo longo, e eu estava muito feliz de estar com o Senhor ali, porque sempre que eu estou com Ele, Ele me traz paz, Ele me traz refrigério. Quem anda com Jesus não quer estar nessa terra. Quem tem experiência com Jesus só quer estar nos braços do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Foi quando ele me olhou e disse: venha que eu vou te ensinar como conduzir um rebanho. Eu olhei para aquele campo muito grande, era imenso. Eu não sei nem que tamanho tinha aquele campo. E vi várias ovelhinhas, várias ovelhinhas. Algumas daquelas ovelhas, elas andavam desgarradas. Algumas ovelhas estavam machucadas. Outras ovelhas, elas estavam feridas. Outras ovelhas estavam sem direção. E o Senhor Jesus me olhava: venha que eu vou te ensinar como conduzir este rebanho, minha serva. É com amor, é com cuidado, é com paciência e na verdade, e ao mesmo tempo sendo firme, ensinando a verdade da palavra. O Senhor com aquele cajado assim de pastor ia conduzindo, e elas iam caminhando em um só rumo assim, marchando, todo organizadinho. Eu olhava para o Senhor, nós paramos um pouco e eu
contava e desabafava todas as minhas preocupações com respeito à obra, ao ministério. E ele muito paciente, aleluia. Ele escutava cada detalhe que eu falava. Ali não estava voltado às minhas preocupações da terra, era tudo voltado para as preocupações das almas, da obra do Senhor. Era só essas preocupações que eu manifestava para o meu Senhor, e ele com muita paciência, com compreensão, me olhava e dizia para mim: esta obra não é tua, esta obra é minha, esta obra é do meu Espírito Santo. Tenhas bom ânimo, eu estou contigo, agora venha, que eu preciso te levar no abismo. Quando o Senhor me leva ali, eu volto muito aflita, eu volto triste, é como se sugasse uma parte da energia da gente. Quem vê a eternidade sem Cristo nunca será a mesma pessoa. É por isso que tem experiências que eu não acredito, porque não tem como você visitar aquele lugar e continuar com a mesma visão neste mundo. Não tem como você ir naquele lugar e ser a mesma pessoa. Deus, por meio do seu Espírito, vai mostrando tudo o que pode nos levar para ali para o abismo. Então, o Senhor abriu como se fosse um portal. É assim que eu posso dizer aos meus irmãos. Abriu como se fosse um portal. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, esse portal era aberto. E era como se nós transportássemos, aleluia, para outro lado. E aí já estávamos do lado da escuridão. É assim que eu posso dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs. Foi quando o Senhor tomou a minha mão bem firme e nós íamos descendo para o abismo. É como se fosse um túnel, descendo, 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 descendo e descendo. Nós chegávamos na porta do inferno, o Senhor levanta a sua mão e aquela porta, ela abre, porque Jesus tem a chave da vida, da morte e do inferno. Ele entra ali quantas vezes ele quiser. E quando ele entra, os demônios saem correndo de sua presença e de sua luz. Irmãos queridos, o Senhor me levou em um setor onde eu via os fofoqueiros. Eu via os fofoqueiros, eles estavam tendo a sua língua cortada pelos demônios ali. Eles gostavam de ver o circo pegando fogo. Eles gostavam de falar mal dos irmãos, falar dos seus vizinhos, falar mal de todo mundo. Eles eram contendeiros, fofoqueiros, crentes que não tinham sua língua santificada pelo Espírito Santo de Deus. Eu ficava olhando com muita pena. Irmãos, eu olhava, os seus olhos estavam esbugalhados, pedindo a ajuda de Jesus. Eles olhavam para o Senhor pedindo misericórdia, pedindo compaixão, mas a misericórdia e a compaixão é aqui, é agora, é aqui na terra. Seguimos caminhando mais na frente e eu vi os crentes de coração duro. Esses crentes não tinham nascido de novo, eles não tinham o coração de Cristo, nem segundo a vontade do Senhor. Eram pessoas que tinham seu coração endurecido para a palavra. Eles escutavam a palavra de conserto, de exortação, palavras de correção, palavras que pudessem trazer avivamento às suas almas. Eles endureciam o seu coração para a palavra, eles endureciam o seu coração para a verdade, eles endureciam o seu coração para o Espírito Santo. Os demônios colocavam uma navalha em seu coração e eles retorciam e eles gritavam muito, meus irmãos, pedindo a misericórdia do Senhor, mas já havia terminado. Meus irmãos, eu olhei aquilo ali, eu fiquei desesperada. Depois nós caminhamos mais um pouco ainda, e vi umas pessoas, uns crentes, que estavam tendo seus pés cortados. Os seus pés eram cortados e cresciam de volta, eram cortados e cresciam de volta. E eu perguntei por que eles estão tendo seus pés cortados. E o Senhor me falava, eles se apressavam para a injustiça, eles se apressavam para a maldade, eles se apressavam para a mentira, eles se apressavam para as coisas que não estão pautadas na minha palavra. Foi quando o Senhor recitou o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos queridos, eles tinham os seus pés cortados. Esses crentes, eles conheceram a graça na terra. Esses crentes prometeram que nunca iam caminhar em caminhos tortuosos, caminhos que não eram de Cristo. Falharam com suas promessas, falharam em falar que não sairiam da graça, que não deixariam Jesus, mas estavam ali, sendo torturados pelos demônios, porque tinham abandonado a presença do Senhor Jesus. Nessa hora eu olhei para o Senhor e pedi misericórdia para Ele, para que nunca permitisse que eu saísse dos caminhos dele, porque toda vez que eu oro ao Senhor,
Eu sou grata ao quanto Ele tem feito por mim, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, de ter me tirado do Egito. E eu olho para trás e eu falo, eu não quero mais estar ali, eu não quero mais voltar ali. Houve uma purificação, houve uma transformação, houve uma libertação. Quando a pessoa está com 2 pés, uma igreja todo mundo, quando ela está em cima do muro, quando ela anda com 2 pensamentos divididos entre servir a Deus e ao mundo, entre servir a Jesus e ao diabo, essas pessoas estão caminhando para o inferno, porque elas não nasceram de novo. Ou seja, você está na igreja da doutrina, mas daqui a pouco pinta teu cabelinho. Daqui a pouco você pinta as suas unhas, daqui a pouco você dá chapinha no cabelo, daqui a pouco você vai pro futebol, daqui a pouco são pessoas que estão divididas, seus pés estão divididos entre o mundanismo e a graça. Essas pessoas não sobem, elas estão caminhando e Satanás acusa elas, chama elas de Judas no mundo espiritual, chama elas de traíras, vou usar esta palavra, chama elas de Judas da mesma maneira que Judas traiu Jesus, beijando o seu rosto, ainda comendo no seu prato. Assim faz essas pessoas. Elas provam da graça de Cristo, elas provam da sua misericórdia, mas traem o Senhor com o mundo. Então elas caminham com os seus pés para a mentira, para a maldade, para a injustiça. E ali estavam tendo elas com seus pés sendo cortado. Caminhamos um pouco mais naquele corredor ali. Aquele corredor que nós estávamos era o corredor das pessoas que tinham conhecido Jesus nessa terra. O Senhor me disse que a cada dia que passa, está caindo mais pessoas que conhecem a palavra no inferno. A cada dia que passa, cai mais no inferno. Pessoas que disseram que nasceram novamente, pessoas que escutaram a palavra. Igreja, ali não tem ninguém inocente. Ali todos sabem o porquê estão ali, porque seus pecados são expostos, são passados em sua frente, e elas querem um segundo somente para voltar, para se reconciliar, para estar nos pés de Jesus. Mas a graça se terminou. A graça se terminou. Caminhamos um pouco mais e vimos ali os crentes divisores. Eles eram separadores do corpo de Cristo. Eles eram considerados o joio da igreja. Eles gostavam de colocar os irmãos um contra o outro. Eles gostavam de falar mal do seu líder, do seu pastor. O Senhor me fez recordar, olhou para mim e disse: recorda você daquilo que eu te revelei que estava acontecendo no teu ministério em São Paulo? Eu disse: lembro. Pois então, aqueles que têm uma aliança comigo, eu não vou deixar eles serem enganados. Eu vou mostrar o oculto. Aleluia. Eu vou mostrar o oculto. Me recordo, aleluia, pela permissão do Espírito Santo, que chamei uma das obreiras do meu ministério para conversar com ela, para saber como é que estava a obra. E na hora o Espírito Santo de Deus me tomou e eu disse: você está usando a tua boca para Satanás. Você está fazendo isso. O Senhor começou a descer todos os rolos. E no final daquela conversa ela disse: irmã Ruth, tudo que você está falando é de Deus. Eu quero fazer uma reconciliação. Eu quero fazer uma reconciliação. A verdade é que o Senhor já estava me mostrando que estava vendo isso dentro do ministério. A divisão, a fofoca, a contenda, tudo isso acaba com o ministério. Porque o diabo sabe que uma igreja unida, ela é fortalecida. Uma igreja unida, ela é fervorosa. Uma igreja unida, ela sobe no arrebatamento. A divisão quem faz é o diabo. Por isso ele fez a rebelião lá no céu. Ele fez a rebelião. E quando ele faz a rebelião, ele nunca vai sozinho. Ele quer levar outros com ele. É assim o espírito de rebelião. Ele age desta maneira, com divisão. E ali estavam tendo a sua tortura. Ali estavam colhendo o que eles plantaram na terra. Irmãos, caminhamos um pouco mais e vi o vale dos orgulhosos. Eram pessoas orgulhosas, eram pessoas que se exaltavam, eram pessoas que contavam obra para se exaltar, eram pessoas que se achavam melhores que os outros, eram pessoas que contavam obras para se exaltar. O Senhor recitou a passagem que João Batista falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. É assim que nós temos que ver tudo aquilo quanto Deus derrama em nossa vida. É seu Espírito Santo. O Senhor Jesus me disse: eles esqueceram que não era eles, era o meu Espírito Santo trabalhando na vida deles, era o meu Espírito Santo usando eles, mas eles orgulhosos, como Satanás, ele é orgulhoso. O espírito do orgulho é o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai do orgulho, o diabo é o pai da contenda, da divisão, da fofoca e de tudo que não presta. Ele é o pai de tudo isso. E eles contavam as suas obras, porque Deus usava eles pela misericórdia dentro da igreja, irmãos. E ali estavam
pelo seu orgulho, orgulho próprio. Eles eram orgulhosos, contavam obras, eu sou isso, aonde eu vou, Deus me usa. Eles falavam coisas dessa maneira. Eles falavam coisas dessa maneira. Depois disso, o Senhor disse: agora venha que eu preciso te mostrar algo. Foi então que nós entramos numa sala. E ali eu vi Satanás na cabeceira. E tinha vários demônios. Eram muitos demônios que estavam sentados em volta daquela mesa. Aquela mesa arrepilante. Aquele quarto, assim que eu vou usar, aquela sala arrepilante, horrível, fedorenta, asquerosa e nojenta. Ali havia cerveja. Ali havia vinho. Ali havia todo tipo de bebida alcoólica e ao mesmo tempo eles fumavam. Eles fumavam e faziam aquela reunião para destruir a igreja, para vir contra a igreja. Eles fazem direto essas reuniões. Tudo no mundo espiritual é tudo muito organizado. Eles são muito vigilantes, eles são muito prudentes, eles são mais organizados que um exército. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles são realmente cautelosos. E o que a gente vê hoje é crente contra crente na internet. O Senhor sempre me disse que Ele não me queria ver no meio dessa cachorrada. Eu vou usar a palavra bem assim rasgado. Ele sempre me disse que não queria me ver, porque quando o crente dá lugar para carne na internet, Satanás quebra o vaso dessa pessoa e a unção sai, o azeite sai. O Senhor me ensinou que eu tinha que dobrar os meus joelhos e orar para que Ele me justificasse, para que Ele viesse, aleluia, pelejar por mim. Foi quando Jesus olhou para mim bem firme e disse: preste bem atenção em tudo que vai ser dito nesta reunião. Eles faziam reunião para destruir a igreja, para ir contra a igreja, para colocar divisão, para colocar frieza, para fazer as pessoas saírem de dentro da igreja, para fazer as pessoas se tornarem cultuadores em casas. Tudo isso eu escutei nesta reunião. Foi quando chegou 3 demônios, irmãos, horrorosos, magrelos, feios. Eu não posso descrever a simetria desses monstros horrorosos, mas capacitado pelo inferno e por Satanás. Eles vinham trazer um relatório, pois eu via papéis em suas mãos. E ali eu via os 3 demônios que são mandados em todos os ministérios para derrubar a igreja. Eu vi o demônio da contenda, eu vi o demônio da fofoca e eu vi o demônio da divisão. Eles 3 de mãos dadas trabalhando para ir contra a igreja, para ir contra a igreja. Satanás estava muito feliz, entusiasmado e se vangloriava de seu êxito, de estar conseguindo destruir muitas igrejas. O povo não vigia, as pessoas não vigiam. Irmãos, evangelho não é movido por emoção. Ser servo de Deus não é movido pela emoção, não é movido pela empolgação, não é movido por momentos. Nós somos movidos pela fé em Cristo Jesus. Por isso que a nossa casa espiritual, ela tem que estar construída e solidada na rocha. Ela não pode estar construída e solidada na areia, porque quando houver essas divisões, quando houver este povo que são o joio, que só cabe ao Senhor separá-los naquele grande dia, saberemos que é Satanás fazendo os seus ninhos para dividir a igreja. Então o diabo, Satanás, falava: eles são realmente tolos. Ele usava palavras destrutivas, palavras diminutivas, palavrões horrorosos que eu não posso recitar aqui. Mas ele se referia assim àqueles que dizem que nasceram novamente. Eles são bobos, eles esquecem o que o apóstolo Paulo disse, que a briga deles não é contra a carne, é no espírito. Eles esquecem que nós somos seus inimigos, mas nós colocamos um contra o outro, divisão, fofoca, contenda. Aqueles demônios vinham, aqueles 3 demônios vinham trazer relatório para Satanás. Para Satanás. E hoje, quando eu estava aqui me preparando no espírito para vir narrar tudo aquilo que o meu Senhor me mostrou no mundo espiritual, o Senhor me trouxe um problema que aconteceu na igreja pentecostal Deus das Maravilhas, de 2 missionárias e um pastor lá. E eu só estou falando isso por permissão do Senhor. Se o Senhor não mandasse eu falar, eu não falaria. Esses 3 irmãos que deram lugar para a carne, os senhores sabem a quem eu me refiro. Os senhores sabem a quem eu me refiro. São pessoas que não têm a sua casa espiritual
construída e solidada na rocha. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para a palavra. Não podemos, aleluia, construir a nossa casa espiritual na rocha, porque quando vier a tempestade, ela não vai ser destruída, ela vai estar solidada na palavra, ela vai estar solidada no evangelho, ela vai estar solidada na fé. Aquilo ali foi ninho de Satanás purinho, de pessoas que acham lindo ser usado para expulsar demônio, mas não sabem a retaliação e a responsabilidade que é trabalhar com o mundo espiritual. Irmãos queridos, esses demônios estavam passando todo o relatório. Foi quando o diabo disse bem assim, eu vi um papel na mão dele e vi o meu nome escrito ali, e vi o nome de outras pessoas também, que o Senhor não está dando alvará para falar, e outros ministérios. Quero deixar bem claro que essas reuniões, eles não recitam igrejas que já não estão na guia do Espírito Santo. Eles não recitam igrejas babilônias, não é recitado igrejas empresas que o foco só é ganhar dinheiro, almas, famas e seguidor. Ali só é recitado igrejas que têm um compromisso, ministérios que têm um compromisso de pregar a verdade, a santidade, a doutrina. Esses são os ministérios e igrejas que incomodam o inferno. Não igrejas que estão em cima do muro, prega uma coisa e depois ignora a outra. Desprego, começa no Espírito, daqui a pouco está na carne. Começa na guia do Espírito Santo, daqui a pouco se torna um anátema, despregando tudo que pregou, dando autonomia, autoridade e legalidade, e escancarando a porta para o secularismo, para o mundanismo, para a passividade e para o pecado dentro da igreja. Essas igrejas são derrotadas, não estão na guia do Espírito Santo, não estão na guia de Deus. Aleluia. Foi quando Satanás disse assim, vamos colocar uma alta pressão em cima dela. Vamos pressioná-la tanto. Eu quero matá-la pouco a pouco espiritualmente. Eu quero matá-la pouco a pouco. Eu quero sentir a sua dor. É pouco a pouco que eu quero matá-la até ela deixar a espada, até ela dar as costas para o seu Senhor. Eu quero fazer isso. Eu quero sentir isso. Eu tenho gozo, eu tenho prazer. Esta mulher está passando para o seu povo lá em Curitiba tudo que ela tem aprendido. Ela cobra demais dele uma vida de oração, de consagração, de jejum. Ela pega no pé, ela é dura. Ela tem passado para eles tudo que ela tem aprendido com o seu Senhor. Eu a odeio completamente. Eu a odeio. Então vamos colocar uma baixa pressão nela. Uma pressão tão grande que ela vai se sentir sozinha nessa caminhada, e ela vai deixar a espada e vai ser fechado lá aquele ministério. Aí eu vi os 3 demônios na porta, contenda, fofoca e divisão na porta. E eles ficam indo de igreja em igreja. Tem vários dele no mundo inteiro, indo de várias igrejas, querendo entrar com isso. E quem vai usar? Aqueles que dão lugar para a carne, aqueles que não são de consagração, aqueles que não são pessoas espirituais, aquelas pessoas que não são de jejum, de oração. Porque o crente que é espiritual, quando ele vê esses ninhos de Satanás, ele diz, o sangue de Cristo tem poder. O que é isso aqui? O sangue de Cristo. Ele se isola, ele vai saindo de fininho. Ou ele usa, disse, vamos orar, né, irmãos, pelos nossos irmãos aí, para, né? Deus coloca, por meio do seu Espírito, as palavras sábias para ele dissipar, aleluia, com a luz da palavra da sua boca, que é espada, que é pão, que é vida, que é água, a palavra de Deus. Os ninhos de Satanás. Irmãos queridos e amados, eles falavam isso. Nessa hora, o meu coração foi como se fosse apertando de uma angústia. Ali no inferno, meu coração apertou. Tanto que eu senti como se fosse uma pressão nas minhas costas, uma responsabilidade. Eu senti algo pesando nas minhas costas, ao tal ponto que eu dei um grito tão grande ali e caí assim de joelhos, ali mesmo. Só que o Senhor disse, não te preocupe que eles não estão vendo nós estamos invisíveis no mundo espiritual aqui, eles não estão vendo. Eu caí assim, irmãos, e eu gritei, Senhor, o Senhor está escutando o que eles estão falando? Eles vão querer me destruir. Senhor, o Senhor está escutando o que eles estão falando? O Senhor me levantou e me olhou e disse, a obra não é tua, essa obra é minha, e eu estou contigo, Vamos, que eu vou te levar de volta. Quando nós fomos voltando, irmãos, o meu coração acelerava muito forte.
A minha boca tremia, como se eu tivesse frio. Frio. Irmãos queridos, eu vi 2 anjos descendo pelo teto da minha casa. E eles vinham segurando toda a minha armadura. E ela era tirada a armadura velha e era colocada. Só que antes disso, o Senhor permitiu que eu me visse no mundo espiritual. Eu estava toda machucada. Eu estava toda ferida. Eu estava toda machucada. Mas as minhas mãos, elas seguravam bem forte a espada. Elas seguravam tão forte que eu tremia de não deixar aquela espada cair das minhas mãos. Então meu corpo estava todo machucado. Jesus passava as suas mãos em cada ferida, em cada parte aberta, machucada no meu corpo espiritual, e elas iam sarando. Automaticamente elas iam sarando aquelas feridas, meus irmãos e minhas irmãs. Foi quando eu vi os anjos descendo e as armaduras colocavam, se encaixavam, que elas são feitas à base de medida. Elas eram colocadas no meu corpo. E o Senhor disse: eu te avisei, eu te disse que você passaria por uma provação espiritual. Eu te avisei. Você lembra que toda vez que você vai passar uma provação, eu te aviso? Eu disse: sim, meu Senhor. Aí eu pensei que a experiência seria somente para mim e que eu guardaria para mim. Mas Jesus apontou seu dedo no meu rosto e disse: passe tudo que você viu. Passe tudo que você escutou, porque tem alguns aí que estão pensando em sair da igreja. Tem alguns aí que estão querendo abandonar o seu chamado. E eu cobrarei de cada um deles, de sua espada, por abandonar o rebanho, por abandonar a obra. Eu cobrarei de cada um deles, porque aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Ele tem que continuar marchando, ele tem que continuar perseverando, ele tem que continuar granjeando, aleluia, e dando seus frutos para o seu Senhor. Aí foi quando o Senhor me disse: hoje você recebe um renovo do meu espírito. Hoje você recebe força para prosseguir em frente. Aleluia, bendito é o nome. Quando eu fui me recompondo, a graça do Senhor, a glória de Deus estava no meu quarto. Eu falava em línguas, falava em mistério, eu não conseguia parar. Só que ao mesmo tempo, a minha boca tremia tanto, parece que eu tinha frio, e o meu coração, irmão, estava muito, muito acelerado. Então eu estou aqui, passando para a igreja, diante de Deus, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu escutei, tudo aquilo que o Senhor passou, aleluia, para mim. Eu quero aproveitar essa oportunidade de pedir perdão a todos os irmãos, a todos, sem exceção, a todos os irmãos, se eu falei, se eu me comportei, se eu fiz aquelas coisas conscientes ou inconscientes, mas a obra de Deus, ela tem que prosseguir. Ela tem que fluir, ela tem que ir para frente. E para ela ir para frente, a gente tem que trabalhar com sinceridade, com honestidade, com transparência. E na verdade de Cristo, irmãos, os demônios não estão brincando. Não estão brincando. Não estão brincando. Eles vão usar aqueles que são mais fracos na fé, que não conseguem ter uma vida própria com Cristo. É por isso que eu faço as campanhas, aleluia, porque o Senhor me disse também que o seu Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui que eu disse, o que disserte é certo, o que disserte é bem certo. Estou levantando um povo de oração, de jejum, de consagração e das madrugadas, através da tua vida e através do teu ministério. Então estou aqui entregando aos meus irmãos e aproveitando e pedindo perdão a todos os meus irmãos. Eu não posso ter a minha espada suja de algum irmão. Eu tenho que ter a minha espada suja dos demônios. Eu não quero naquele grande dia ser culpado por alguém. Só que eu sei de uma coisa, que nossa vida espiritual, ela não tem que estar construída à base da vida dos outros. A base da vida ministerial, ela tem que estar construída em Cristo Jesus. Porque quando vem os levantes, quando vem as pelejas, quando vem as lutas e as batalhas, a gente permanece, a gente continua firmes na palavra, firmes em Cristo Jesus. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, você que está pensando em deixar a missão, você que está pensando em deixar teu chamado, você que está pensando em sair dos caminhos do Senhor, se tornar um desigrejado, se tornar uma pessoa que vai cultuar em casa, eu quero te dizer que essas pessoas são pessoas que não tão firmadas em Cristo. E outro detalhe, se tornam no mundo espiritual divisores do corpo de Cristo. Porque se uma pessoa é desigrejada, como é que ela vai ceiar? Se ela é desigrejada, como é que ela vai estar unida com o corpo de Cristo? Então, meus irmãos em Cristo Jesus,
estou eu aqui passando aos meus irmãos, às minhas irmãs, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu escutei, e é com temor e tremor que eu passo aos meus irmãos. Amém. Quero dizer que Jesus é maravilhoso. Quero dizer que o meu Senhor, Ele é maravilhoso. Aleluia. Bendito seja a sua misericórdia, a sua graça, a sua longanimidade com esta geração. Esta geração é a geração do arrebatamento. Esta geração é a geração, aleluia, que está se preparando para o arrebatamento. Então é momento da igreja se unir. Se unir. E se nós não podemos nos unir no físico, nos unimos no espírito, orando, intercedendo um pelo outro. Ontem, quando eu orei com a missionária Doralice, antes de entrar a oração, eu vi algumas pessoas rindo de mim, porque eu estou com a garganta desse jeito. Eu vi algumas pessoas rindo de alguns irmãos que fazem obra comigo. Eu vi essas pessoas rindo. Eu vi o rosto dessas pessoas se transfigurando em demônios, e de ver que seu coração está cheio de maldade, que eu estou tendo essa dificuldade e essa aprovação para fazer essa campanha. Mas sei, aleluia, que é Jesus que me sustenta. Essas pessoas estão entregues nas mãos do Senhor. O Senhor me mostrou eles rindo e Satanás acusando eles no mundo espiritual. Quem nasceu de novo e quem tem o Espírito Santo de Deus não vai sentir gozo, alegria e felicidade pela derrota, pelo problema, pela dor do próximo. Ele vai o quê? Interceder. Ele vai o quê? Orar. Ele vai o quê? Clamar. Esse é o dever de um filho de Deus, um filho da luz, um filho que anda no Espírito. Os filhos do diabo fazem totalmente o contrário a isso. Então é isso, meus irmãos. Estou entregando tudo o que eu vi, tudo que eu escutei. E o anjo do Senhor, aleluia, está anotando tudo o que eu estou passando para este povo aqui do meu canal. Mais tarde eu encontro os irmãos na oração da madrugada. Amém? Que o Senhor Deus guarde, que o Senhor Deus proteja, e estamos aí juntos fazendo a obra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.